Maravilha, maravilha, meus queridos ouvintes que estão nos acompanhando, não só ouvindo, como vendo também. É uma alegria nós estarmos aqui nesse meio de comunicação que tem sido uma bênção para o mundo nesses dias que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para a sua vida, para o seu coração. Nós estamos aqui acompanhados com uma pequeníssima parte do nosso grupo de louvor. Obrigado, Carlos, Carol, Tabita, para nos ajudar aqui e nos abençoar. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada que parece sim ser incoerente com o momento que a gente está vivendo agora, mas que tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo. Salmo de número 84. Eu tenho recebido muitas mensagens falando sobre isso, falando justamente sobre isso. Que saudade que eu estou da igreja. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma, olha só, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém e amém. Esse texto é uma declaração de amor à igreja daquela época do Antigo Testamento. Os judeus, eles tinham uma relação muito profunda e íntima com o templo. Havia uma valorização do templo, do espaço físico, porque para o judeu do Antigo Testamento, Deus se manifestava no templo. Então aqui o salmista declarando que vontade de estar no templo. Não tem nada mais lindo do que estar no templo, porque na cultura deles, estar no templo significava estar na presença de Deus. João capítulo 4, Jesus conversando com a mulher samaritana, ele fala: olha, vai chegar o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Nós não dependemos desse espaço físico para adorar a Deus. O ato de Deus, o templo de Deus sou eu, é você. E aí na sua casa, você é convidado para adorar a Deus, aí no seu lar, junto com a sua família. Então eu quero pedir que aí na sua casa agora, você junto com a sua família, você orasse. Que não seja o momento agora de televisão ligada, de celular ligado em outra coisa. Agora é o momento de culto, como se estivéssemos aqui reunidos. Vamos orar a Deus, em nome de Jesus. Nós nos rendemos ao Senhor, nós cremos na tua soberania. Como eu falei um dia desses, me perguntaram: onde está Deus nisso tudo? E eu respondi: Deus está no trono e também no coração daqueles que estendem as mãos para ajudar um ao outro. Pai, o Senhor deu o controle de todas as coisas nas tuas mãos, mas nós queremos te adorar, te bendizer, consagrar esse momento a ti como um culto. Receba o culto aqui na igreja, receba o culto dos teus filhos
lá no lar, aqueles que estão em casa, ou estão no carro, no trabalho, não importa, onde estiverem, que prestem culto ao Senhor de coração e alma. Nós te rendemos graças em nome de Jesus. Nós vamos louvar a Deus juntamente com esses jovens abençoados, mas eu quero te pedir um favor, que você aí na sua casa, você vendo a live, tira uma foto com a sua família, e depois você manda para mim, porque eu quero ver você acompanhando, cultuando a Deus, todo mundo junto. Tira uma foto em família, cultuando a Deus. Vamos louvar o Senhor junto com os jovens. Mas me
Deus nos abençoe. Deus... Opa, dando um probleminha. Deixa eu pegar o outro. Oi. Deus nos abençoe, Deus nos ajude. Que a graça de Deus esteja conosco. Que Deus... Deixa eu virar um pouquinho aqui. Que bênção, irmãos. Nós estamos aqui reunidos para adorarmos a Deus. Glória a Deus. Que bênção nós estarmos aqui para adorarmos a Deus na beleza da tua... Não, na bateria não. Ao vivo é assim, gente. Não há problema. Alguma coisa aqui, mau contato. Mas é uma bênção nós estarmos aqui hoje juntos para a gente adorar o Senhor. Deus abençoe você na sua casa. Não se esqueça de você tirar aquela foto bacana junto com a sua família, para a gente aproveitar esse tempo e para mostrarmos que a gente está em comunhão aqui também, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus, livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 6, versículo 45 em diante. Marcos, capítulo 6 de Marcos, vamos ler versículo 45 em diante. Diz assim o texto: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amém. Que Deus abençoe com a sua palavra. Esse texto nos fala da angustiante travessia que os discípulos tiveram que fazer. É preciso entendermos uma coisa, queridos irmãos, amigos que nos acompanham aqui pelo Facebook. Todos, sem exceção, atravessam o caminho da tempestade. Tempestades fazem parte da vida, ou já passaram. Talvez quem nunca tinha passado por uma tempestade na vida, nesse exato momento em que o mundo está passando junto também. Então as pessoas ou já passaram pela tempestade, ou vão passar pela tempestade, ou estão passando. Algumas são maiores, outras dificuldades são menores, umas são tempestades longas. Até quando vai durar a tempestade que o mundo está vivendo, não sabemos. Outras tempestades são curtas, mas a tempestade, a dificuldade, o problema, as lutas, a batalha, são coisas reais em nossa vida. Aliás, Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse: no mundo
tereis aflições, no mundo tereis dificuldades, no mundo tereis lutos, tereis doenças, vocês terão problemas, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. As dificuldades e tempestades podem ser de ordem natureza financeira, natureza espiritual, nos relacionamentos, no corpo, no físico, no emocional, não importa. O que importa é que na hora da tempestade nós precisamos aprender algumas coisas muito importantes. No momento que nós estamos passando agora em Nova Resende, em Minas Gerais, no Brasil e no mundo, também é um tempo de aprendizado. Também é um tempo que a gente pode tirar importantes lições sobre as tempestades. Vamos então ler o texto aqui e caminhar um pouco no texto e aprendermos algumas coisas sobre as tempestades da vida. A primeira é que a tempestade ou as tempestades surgem de forma inesperadas e são incontroláveis. Quem pode segurar o vento? Os discípulos estavam pescando e do nada surge uma ventania. Eles não tinham poder de controlar o vento e nem sabiam uma hora em que o vento poderia se tornar forte. Quem é que tem controle sobre o mar? Ninguém tem. Quem é que tem controle sobre os fenômenos da natureza? Ninguém tem. Então as tempestades da vida, a semelhança dos ventos, a semelhança dos tsunamis, terremotos, fenômenos, surgem inesperadamente. O momento em que o mundo está vivendo surgiu de uma hora para outra. Isso foi desencadeando mais e mais problemas. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender é que a tempestade surge de forma inesperada e elas são incontroláveis. Segunda lição é que as tempestades da vida podem vir logo depois de grandes manifestações da glória de Deus. O que é isso, pastor? É verdade. Porque se você for ler o texto que antecede, esse episódio aqui, qual o fato que tinha acontecido? A multiplicação dos pães. Jesus faz um grande milagre, alimenta com poucos pães, com poucos peixes, milhares de pessoas, e ainda sobra muita comida. Quer dizer, houve pouco tempo antes da tempestade a manifestação da glória de Deus. Aí vem o versículo 45, diz assim: logo a seguir de quê? Da manifestação da glória de Deus multiplicando os pães. Uma bênção tremenda. Logo a seguir a bênção veio o quê? Veio a tempestade. Elias é um exemplo disso. Elias vence os profetas de Baal, 850 profetas, ele vence. Deus manda fogo do céu, a glória de Deus se manifesta. Eu fico imaginando eu com esse jeitão meu, participando, gente, daquele culto lá no Monte Carmelo. O fogo desceu. Tem uma música antiga que diz assim: fogo no altar, tem que ter fogo no altar para queimar o holocausto. Eu fico imaginando eu naquele culto, que cultão animado, fogo descendo, aquela coisa. Mas a Bíblia fala que depois que ele vence, vem na vida de Elias uma perseguição. O medo toma conta do coração dele, a depressão toma conta depois de uma grande conquista no Monte Carmelo. A rainha Jezabel lhe manda um recado e lhe faz uma ameaça. E o que Elias faz? Ele estava animadão no culto, lá no Monte Carmelo, mas a primeira ameaça que vem, ele sente medo, ele foge. E depois de muito andar, ele encontra um pequeno arbusto, deita, fica lá desanimado, deprimido, deita debaixo dele, pede para si a morte. Pensa um pouquinho comigo, como é incrível quando coisas acontecem assim com a gente sai de um culto animado, acontece uma coisa boa, uma notícia boa, que nos enche de alegria em nossa vida, a gente sai animado em determinados momentos, mas de repente surge do nada uma tempestade, e a gente se deixa bater, a gente fica desencorajado. Nesse texto aqui, Jesus despede os seus discípulos, logo após a multiplicação dos pães,
Eles ainda encontram-se extasiados, gente. Eu fico imaginando eu lá, não sei você, mas eu fico imaginando eu naquele momento, vendo multiplicação dos pães. Se eu fosse um dos apóstolos distribuindo, meu Deus, eu estou distribuindo pão, não acaba o pão, estou distribuindo peixe, não acaba o peixe, está sobrando cesto, que coisa linda. Então os discípulos estavam extasiados, e eles saem daquela manifestação para se deparar com a morte que se prenuncia nessa grande tempestade. Então pode acontecer, nós não estamos livres de acontecer isso. Terceira lição que esse texto nos ensina é que nós somos, e aqui talvez é a lição mais difícil, aqui é o momento mais difícil que a gente tem que enfrentar. Sabe o que é? É que nas lutas da vida, nas tempestades da vida, nós somos colocados pelo próprio Deus. Versículo 45, Jesus diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos. Compelir aqui nos dá a ideia não de forçar alguma coisa, mas de induzir a um ato. Então Jesus compeliu, induziu, levou os seus discípulos para o meio da tempestade. E agora, gente? É nas tempestades da vida que a gente aprende. Eu já contei essa história de uma vez, contei aqui na igreja uma vez, que meu tio pediu para eu amolar 2 facões para ele. O pessoal vai se lembrar aí da igreja. E eu fui numa serralheria amolar 2 facões para descascar coco lá no Espírito Santo. E eu fui amolar esses facões. E aí fui lá, amolei os facões, ficou bem amolado, parecendo uma navalha. E de repente eu voltei para entregar meus facões para o meu tio. Só que naquela época tinha um desenho muito famoso, que eram os Thundercats. Quem é da minha geração vai se lembrar dos Thundercats. E aí eu fui brincando, pensando que eu era o Lion, que era o chefe dos Thundercats, brincando de espada com os 2 facões. E de repente, o que é que acontece? Eu cortei meu pé e não vi que tinha cortado, tão bolado que eu estava. E aí quando eu fui entregar os facões para meu tio falou assim: Jean, o que é esse monte de sangue no teu pé? Eu tinha cortado o pé, não tinha visto. Mas o que eu quero tirar dessa história, pergunta para mim se eu vou amolar facão. Posso ir amolar, mas se eu vou voltar para casa brincando de Thundercat. Eu aprendi com a lição, eu aprendi com a tempestade, eu aprendi com o problema. Então Deus nos leva para a tempestade. O Salmo 23 é um salmo lindo, consolador, que todo mundo tem lá, né? Sabe de cor às vezes: Senhor meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, e por aí vai. É o salmo que afirma que Deus é o nosso pastor, que não vai faltar comida, vai nos trazer banquetes, que vai ter, né, trazer refrigério. Mas no meio do salmo a gente lê o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Preste atenção. O fato de Deus ser o nosso pastor não impede que atravessemos tempos e lugares sombrios, situações de morte, de perdas e de lutas. Entenda uma coisa: a presença de Deus muitas vezes, às vezes elimina, às vezes não elimina a dor, mas a presença de Deus ilumina a dor. O texto nos diz que Jesus compeliu os seus discípulos: vão lá para a tempestade, porque lá na tempestade eu vou mostrar o meu poder para vocês. Glória a Deus por isso. Quarta lição: muitas vezes, toma cuidado. Eu tenho conversado com algumas pessoas por esses dias e tenho visto muita gente desesperançada, muita gente desanimada. Eu quero trazer uma palavra para você, talvez que, especialmente quem trabalha com comércio, tem muita gente preocupada, e eu entendo você. E a tempestade muitas vezes pode nos levar a crer que toda a esperança desapareceu. É bom lembrar uma coisa, gente: desespero é o contrário de fé. Muitas vezes vemos nosso coração
passando pela prisão da dúvida, porque a tempestade é longa, pastor, até quando a gente vai aguentar tudo isso? E parece que não estou vendo a luz mais surgindo. Tem uma canção linda de um cantor, o Salomão do reggae. Eu gosto dessas coisas, Salomão do reggae. Ele diz assim, que você pode olhar, tem nuvens no céu, eu não estou vendo o sol, porque as nuvens estão cobrindo tudo, mas eu sei que depois das nuvens o sol está lá. O sol não deixa de estar lá por causa da nuvem. A nuvem está bloqueando o brilho do sol, mas o sol está lá, e no tempo exato o sol volta a brilhar. A mesma coisa, talvez agora, povo brasileiro, povo de Nova Resende, a gente está olhando e está vendo só nuvem escura, e está vendo só tudo nublado, mas saiba de uma coisa: o sol está ali, o sol não deixa de existir, ou seja, Jesus está ali, Deus está ali, mas as tempestades têm esse poder de às vezes cobrir a nossa visão, e aí a gente se sente fraco, nossas forças se esgotam, a gente não encontra mais coragem para lutar. Tem gente pensando em entregar os pontos numa tempestade que Paulo enfrentou. Olha o que ele disse lá em Atos 27, versos 19 e 20: e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Todo mundo ficou desesperado, todo mundo ficou, meu Deus, não vai ter mais salvação. Mas Deus já tinha dito no coração de Paulo que iria salvar todo mundo. Quinta lição: o que é que Jesus faz no texto? E eu creio que Ele faz comigo e com você. Antes de acalmar a tempestade, antes de acalmar o vento, Jesus acalma os corações. Povo brasileiro, povo de Nova Resende, nós precisamos acalmar nosso coração. É fácil falar, pastor? Não é fácil falar também não. Tem muita gente que fala dos pastores: pastor fica aí falando que é... Não digo que é fácil não. Eu tenho coração e coração de carne que bombeia sangue. Meu coração está pulsando demais esses dias aí. Eu fico sim nervoso, fico preocupado, porque eu sou ser humano. Mas eu preciso aprender a descansar em Deus. Eu preciso fazer valer na minha vida 1 Pedro capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que Ele a seu tempo nos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus poderia... que Jesus vem andando sobre as águas, né? Tempestade, uma luta, e vem um cara andando sobre as águas. Imagina a cabeça dos discípulos. Meu Deus, uma tempestade dessa, um vento desse, o barco quase virando, e ainda parece um fantasma. Foi isso que ele pensava. E Jesus andando sobre as águas, lá andando sobre as águas, ele poderia já ter dado uma ordem: acalma-te mar, para vento. Mas não, ele foi primeiro. E antes de dar uma palavra para o vento e para o mar, Jesus falou primeiro para os discípulos. Antes de acalmar o mar e o vento, Jesus primeiro acalma o coração dos discípulos e fala assim: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Deixa eu dizer uma coisa para nós aqui. Muitas vezes o grande desafio não é vencer as tempestades, não é vencer as ameaças, mas é vencer a nossa insegurança, é vencer a nossa falta de fé. Jesus desafia seus discípulos a entrar em contato com Ele mesmo. Sou eu, gente. Era como se Ele estivesse afirmando que o mais importante não é saber o tamanho da tempestade e enfrentar. O mais importante é saber o tamanho de Deus, do Deus que anda no meio da tempestade com você. Esse texto faz ainda uma outra afirmação interessante: e subiu ao barco para estar com eles. O objetivo de Jesus, mais do que acalmar a tempestade, que faz parte dos seus propósitos eternos, o maior objetivo de Jesus é estar conosco. Ele deseja aqui transmitir a ideia
de que a sua comunhão, querido irmão que está aí em casa, você que está ouvindo, acompanhando a gente, entenda uma coisa: é melhor a comunhão com Deus do que sem Deus enfrentando a tempestade. Ele quer transmitir isso para a gente. O livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3 diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus caminha no meio da nossa dor. Deus nos visita nas noites angustiantes da nossa alma. O grande problema não é a tempestade em si. O grande problema é a nossa incapacidade de lembrar quem é que está por trás da tempestade, quem é que está por trás das nuvens, quem é que manda na tempestade. E Jesus aqui, ele tenta revelar o seu poder aos discípulos, mostrar para eles que eles nunca estiveram sozinhos, mas que Jesus estava sempre por perto. Jesus passeia sobre as águas tumultuadas da nossa vida. Jesus passeia sobre os fantasmas que nos amedrontam, e Ele diz assim para mim e para você, nessa quarentena, no coronavírus, Ele diz: sou eu, não temais. Na tempestade vocês precisam sempre se lembrar disso: eu estou com vocês, não temam. Deus sempre providencia ajuda inesperada em meio às tempestades da vida. E uma última lição é que apesar da tempestade, com Jesus nós chegamos a um porto seguro. Versículo 53 diz assim: e subiu para o barco para estar com ele, Jesus, e o vento cessou. A presença de Deus, querido, é a única maneira, a única forma de nós nos mantermos acima das tempestades. Deus fala através da palavra dele, lá na carta de Paulo aos Efésios, que Jesus nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deus, querido, nunca perde o controle dos fatos. Quando o texto afirma que Jesus os compeliu, isso demonstra que aquele fato não pegou Jesus de surpresa. Tudo que está acontecendo não pegou Deus de surpresa. Deus tem um propósito, ainda que nós não entendamos, e não me peça explicação para isso. Nós não entendemos os mistérios de Deus. A única coisa que sabemos é que em Deus nós temos um porto seguro. Quando Jesus entra no barco da nossa vida, o vento cessa, a calmaria chega. Deixa eu dizer uma coisa para a gente terminar. Milagres apontam para algo maior. Todas as intervenções históricas de Deus possuem uma maneira de ensinar muito especial. Muitas vezes podemos ver milagres e ainda assim ficarmos com o coração endurecido sobre quem é Jesus. O texto diz que eles não estavam entendendo quem era Jesus, eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. E aqui era o objetivo de Jesus: mostrar quem Ele era. Muitas vezes nos impressionamos com os milagres de Deus, e devemos nos impressionar, mas não nos impressionamos com o Deus dos milagres. Esperamos as grandes manifestações de Deus, mas parece que não confiamos no Deus das grandes manifestações. Nos contentamos com os milagres de Deus e não nos contentamos com o Deus de milagres. Agora, nesse exato momento, é o momento da gente poder olhar para o Deus de milagres, não somente para os milagres de Deus. Está todo mundo orando pelo fim de tudo isso, eu também estou. Mas mesmo que o fim não seja amanhã, e Deus tem poder para isso, mesmo que não seja amanhã, depois de amanhã, mas uma coisa eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra como de Jó. Eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está sentado num alto e sublime trono, eu sei que Deus está regendo o mundo com seu cetro. E esta parábola, essa história, esse texto,
não uma parábola, esse fato, se encerra dizendo que os discípulos foram compelidos, levados a atravessar o mar, para aprender sobre o poder de Jesus, a glória de Jesus, o poder que estava sobre ele. Era isso que Jesus queria mostrar para os seus discípulos, o poder dele em meio às tempestades. Queridos, nós vamos orar. Vou pedir o pessoal do louvor para subir aqui. Eles vão cantar mais uma canção. Enquanto eles cantam a canção, eu quero que você que está em casa, que você faça o seu pedido de oração. É angústia, é cura, é milagre, é Deus, não importa. Coloque o seu pedido de oração aí, que eu tenho certeza que Deus vai responder conforme a vontade e o poder dele. Enquanto eles cantam, você faz isso, depois eu volto para a gente orar.
Nós vamos encerrar esse momento de culto. Nós vamos orar. Eu estava ali acompanhando. Temos muitos pedidos de oração. Deus conhece todos. Deus conhece a necessidade da tua vida, do seu coração. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, neste momento em que passamos no meio do furacão, nós estamos no olho do furacão, no meio da tempestade, mas eu sei que o Senhor está caminhando sobre a tempestade, e no momento teu, na hora tua, ela vai cessar, e nós oramos por isso, pelo cessar, pelo término dessa tempestade. Mas eu quero orar agora para que o Senhor possa cessar a tempestade dos corações. Arranca o medo, arranca o temor, tira o desespero, tira a angústia, tira a ansiedade. Nos ajude, Senhor, a acalmar a tempestade do nosso coração, que é tão pequeno. Mas também quero orar e interceder por todos que pediram oração nesse momento. Pessoas que estão internadas, que estão enfrentando o drama de terem contraído o vírus, que não estão bem. Pessoas que estão infectadas, mas não estão internadas, mas oramos para que isso não se agrave no corpo e na saúde. Oramos por aqueles que sofrem de outras situações, por uma família que está enlutada, por aqueles que têm parentes internados de outros motivos, que o Senhor seja a fortaleza de todos. Eu oro, Senhor, por todos que estão trabalhando na linha de frente, foram pedidos pelos médicos, pelos enfermeiros, pela equipe dos hospitais. Guarda esse povo em tuas mãos, ó Pai. Guarda aqueles que têm que trabalhar, que ainda estão trabalhando e correm o risco de tudo isso. Guarda com o teu poder. Oramos por aqueles, Senhor, que já perderam seus empregos. Oh Deus, tem misericórdia. Levante pessoas, que a solidariedade brasileira, ela mais uma vez funcione, mas que ela funcione fundamentada no teu amor. Oh Pai, nos dá a tua graça. Pegue em nossa mão, para que possamos passar por essa tempestade. Abençoe a todos e a todas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, fiquem na paz de Jesus. Fiquem atentos aí à nossa programação. Sábado às 8 da noite a live dos jovens. Domingo 9 da manhã a nossa live da escola dominical. E também às 18 horas no domingo a nossa live do culto de domingo. Tá bom? Você que está aí acompanhando, tira uma foto com a sua família. O pastor está sozinho, tira uma foto aí, você acompanhando a live. E que Deus te abençoe. Deus abençoe Carlos, Carol, Tabita. Tá bom? Foi bênção estar com vocês aqui. Fiquem todos na paz de Jesus. Querem cantar mais um aí? Vai lá, repete.